Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Café Mais Marketing, o podcast onde o seu café vem sempre acompanhado de insights estratégicos de marketing e negócios. Eu sou Carolina Schmidt, cofundadora da GS2 Marketing e Head de Customer Experience, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante para todas as marcas, que é frequência de marca, canais de aquisição, por que a consistência ela é fundamental para estratégias de sucesso a longo prazo, que é o objetivo das marcas. Hoje eu estou com a Juliane Rigotti, nossa convidada. Já foi CS na GS2 por bastante tempo e hoje ele é head de tráfego pago e tem bastante experiência, né, ocupando todas essas posições aqui na agência para falar sobre esse assunto. Seja bem-vinda, Ju. Obrigada. Eu vou começar com uma provocação, né? Marketing é uma maratona ou é uma corrida de 100 metros? É uma maratona. É desafiador. Todos os dias tem uma novidade diferente. Estratégia que muda, né, ao longo do projeto. A gente começa com uma estratégia, daqui a pouco o cliente fala, não, a gente precisa parar, vamos mudar tudo que a gente está fazendo. Ou eles têm reunião interna, tem venda da empresa que acontece ao longo do caminho, né, principalmente se é uma startup. Então, aí é que é mais desafiador ainda, mas é uma maratona. E dentro desse tema de ser uma maratona, né? Vendo o marketing como uma maratona, quer dizer, como um investimento a longo prazo para as empresas. O que a gente pode falar da importância de ter frequência de marca nos diversos canais de aquisição? Como que você vê essa questão da frequência? A frequência ela é importante porque ela é o contato que a sua marca ela tem com o cliente, né, com o público-alvo. Então, quanto mais você é visto, mais você é lembrado, né? Não tem outra fórmula. Antigamente a gente tinha algumas ferramentas que era por meio de panfletagem, né, outdoor, e a gente tinha sempre o contato com a marca, mas a gente não conseguia mensurar. Hoje a gente já consegue mensurar em diversos canais, né? A gente tem ainda muita mídia off e as empresas elas têm se especializado na maneira de como mensurar isso, mas ainda o digital ele é quem mais traz dados para a gente. Existe uma quantidade de frequência indicada para que as marcas apareçam? Por exemplo, em tráfego pago, vamos falar primeiro só de tráfego pago. Tem alguma indicação de frequência para um anúncio que seja bom para registrar na cabeça das pessoas, para que aquela marca realmente seja lembrada? Olha, eu diria que acima de 3. Isso porque quando a gente olha para uma frequência de 1,5, às vezes o cliente nem chega 3 por semana. 3 por semana, ele nem chega a ter contato de fato, né, porque hoje a frequência ela quando tá lá 50% do conteúdo, numa visualização de tela, ele já contabiliza como frequência. Então se você tem uma frequência de 1, você tá perdido. Pode ser que a pessoa nem tenha Nem chegou a visto, ver, passou muito rápido e já está nem chegou a ver. contabilizando. Então a frequência ela tem que sim, ser uma das métricas mais importantes de ser avaliada, principalmente se você quer trabalhar a marca, né. Quando você trabalha a conversão, todos os outros canais ele tem que estar fluindo muito bem, né. Você tem que ter uma presença no orgânico, na mídia social, muito forte, Sim. para que a campanha de cadastro ela funcione bem. Então para quem não tem verba, né, e a gente sabe que é a realidade de muitas empresas, quando a gente tem uma redução aí na verba, a gente tem que pensar de que forma eu posso estar presente hoje em outros canais, outras formas de aquisição, sem investir muito, né? Eu digo financeiramente, porque Sim. tempo a gente vai acabar investindo, não tem outro jeito. A gente vai precisar gravar conteúdo, a gente vai precisar, até para entender, né? Eu acho que você marcar presença de forma orgânica é você conseguir entender quem é o seu público, você consegue mais testes, assim, de forma rápida, né, sem tanto investimento. Sem precisar gastar tanto. Quando você diz de ter frequência também de forma orgânica, é por conta de não da marca ter que ter um valor muito alto para poder conseguir essa frequência necessária somente na mídia paga? E não só isso, né, tem uma até trouxe aqui pra gente, tem uma pesquisa que foi feita de Harvard, né, com 46.000 entrevistados, lá pelo ano de 2015, tá, que 73% dos compradores usam mais de um canal, durante essa jornada de compra.
Aí o ano passado a Kantar fez mais uma pesquisa, né? E 1 a cada 3 compradores pesquisam online antes da compra. Então, às vezes as pessoas estão lá dentro da loja, estão dentro da loja, né? E elas fazem essa pesquisa para Para comparar, comparar preço, para para ver se baixar vale a pena. aplicativo. E nessa mesma pesquisa da Kantar, ela traz a informação de que as empresas que estão presentes, né, nesse processo omnichannel, né, em vários canais, em redes sociais, enfim, em diversos canais, elas aumentam 70% da frequência, né? E isso impacta diretamente na compra, né? Na pesquisa chegam a 34% de aumento no faturamento. As empresas percebem esse aumento no faturamento Quando elas estão em diversos canais. em diversos canais por conta dessa frequência, que aumenta 70%, né, de participação aí. Então, quanto mais presença, mais a marca é lembrada, mais você tem um aumento de consumo, né? Você vira top of mind Sim. das pessoas, né? Então eu trouxe um outro estudo que vai muito de encontro com o que você também trouxe hoje, que é um estudo publicado no Journal of Advertising Research, que descobriu que os consumidores expostos a anúncios 10 ou mais vezes apresentam uma maior intenção de compra em comparação com aqueles que foram expostos menos vezes. Então, hoje em dia a gente vê diversos estudos comprovando essa questão da exposição de marca. E aí a gente pode entrar também em estar presente em diversos canais, né? Porque as pessoas, quem olhar no seu aplicativo agora, você tem só Instagram, você tem só TikTok, você tem só YouTube. Então, dependendo do seu momento de vida e do que você está buscando, você vai transacionar nos mais diversos canais. E as marcas têm que estar presente neles, até para ajudar nessa frequência. E quando a gente fala em frequência, às vezes as pessoas pensam, nossa, mas apareceu 1000 vezes o anúncio para aquela pessoa. Não, não é isso. A gente tem essa etapa, essa jornada também em criativos, né? A gente tem a etapa também identificada nos canais de aquisição. Por isso que é importante quando a gente vai começar um projeto, identificar mesmo qual a jornada do cliente, né? Sim. Em que etapa eu vou incluir aquele canal de aquisição, né? Eu vou trabalhar no começo da jornada com SEO, né, em conteúdos de blog. Não gosto de blog, então vamos pensar aí no YouTube, né? Vamos começar a gravar novos vídeos, que são, nos vídeos você consegue transacionar também, né, entre o topo de funil e mais fundo de funil. Então, às vezes você vai descobrir que o melhor canal para você não é o blog, mas o YouTube, né? Porque você vai ter uma exposição melhor do seu nome. Mas aí você não vai estar em resultado de busca tanto quanto o YouTube, embora o Google já tenha modificado já essa experiência também, né? A gente já consegue ver resultados de busca em diversos clientes, Sim. principalmente de alguns nichos. Eu diria que médico é o maior desafio hoje, né? Médicos, advogados que possuem algumas restrições de divulgação e Na investimento. mídia paga, né? No orgânico vai bem. Então, como a gente tem aí nichos que têm essas particularidades, eu apostaria muito mais no orgânico. Sim. Né? Aliás, em diversos clientes, eu sempre falo que a gente aqui, principalmente que é focado em resultado, a gente tem que ser focado em resultado também na economia de investimento. Sim. Né? Então, a gente opta aí por trabalhar o topo de funil, o meio de funil, muito nos canais de aquisição aí orgânico. E só finalizar, complementar com o pago. Eu sempre falo isso para todos, né? Porque às vezes o gestor de tráfego ele chega animado aqui. Ele quer aumentar investimento e eu sempre barro, né? Eu falo, não, antes de aumentar investimento, a gente já fez tudo, a gente já revisou. Então, assim, a maioria tem uma visão muito focada, né? Só no tráfego pago, mas a verdade é que a gente, como gestor, né, de tráfego, não só de tráfego pago. Olhar para todos os canais de aquisição. Né? O sonho do marqueteiro e do gestor de tráfego é verba infinita. Sim. Né? Mas não é a realidade da maioria dos clientes, da maioria das marcas, né? A gente tem um budget ali, um limite que a gente precisa trabalhar de forma econômica e aproveitar o melhor possível daquilo e usar a criatividade, pensar em canais diversificados, até para não depender, né? Mesmo no cenário onde a gente tenha todo o investimento para tráfego pago, por exemplo, agora a gente está em época de eleição. Uhum. Quer dizer, a gente tem muito mais gente num período determinado colocando bastante dinheiro
em rede social, por exemplo. Então, no Meta, né? No Meta, eu sempre falo para os clientes, no Meta você concorre com as pessoas do seu segmento, do seu nicho, você concorre com a Coca-Cola, você concorre com grandes marcas, por quê? Porque a audiência é a mesma, todo mundo consome tudo. E agora, especificamente nessa época de eleição, vocês têm percebido que mudança vocês percebem no tráfego pago por conta dessa época? No custo por lead, né? Custo por visualização, isso tudo aumenta muito agora. Além desse aumento, a gente tem nichos que são prejudicados, assim, Sim. né? Como o de educação, que alguns vídeos que a gente acaba utilizando só para anúncio do sistema, tudo, ele bloqueia, entendendo que faz parte de um processo mais político. Né? Então, a política do Meta ela tem ficado mais apurada, Sim. principalmente nesse período. Né? Então, a gente vai encontrar aí alguns bloqueios relacionados à política com educação, com promessas. Né? Então, é o período que mais é desafiador. E na sequência aí vem a Black Vem a Friday. Black Friday logo. Esse ano assim de política com a Black Friday eu acho que encarece bastante. E às vezes a maioria dos clientes continuam com a mesma verba Sim. no período todo, né, do ano inteiro. Não tem cliente que oscila, né? Não tem cliente que faz investimentos de acordo com sazonalidade. Sim. A não ser alguns que investem na Black Friday, que daí eles têm uma verba Tem especial para a Black Friday, mas não é o caso da maioria. A maioria tem um valor fixo mensal e não tem esses ajustes. Então, eu sempre questiono, sempre eu falo que a metodologia dos 5 porquês é excelente para você desafiar os colaboradores, né? Sim. Porque eu sempre acabo perguntando, mas por que essa decisão? Por quê? Até que ele chegue a uma resposta final e a gente fala, não, a gente esgotou toda a nossa criatividade, a gente esgotou, não que tenha um limite, mas Sim, mas naquele já período percorremos bastante. a gente consegue aí extrair o melhor daquela análise com a metodologia. Então eu aplico Daí a gente precisa de aumento de constantemente. verba. E às vezes as sugestões também não é para aquele momento, né? É para um momento futuro. Quantas Sim. vezes a gente, como CS, indica algumas ações e que o cliente ele não tá pronto, né? Ele acaba digerindo aquilo melhor e ao longo dos anos ele vai percebendo que realmente é por esse caminho, ou é inovador, mas é muito inovador, então deixa eu esperar um pouquinho até que os meus clientes, o meu público esteja pronto também. Ou os meus concorrentes. Exato. Ou venham uns Às vezes meu concorrentes e concorrente tá passem na falando, "Eu vou frente. Sim, porque às vezes a gente fala, mas não, ninguém tá fazendo, eu não vou fazer também. É mais seguro, é uma zona de conforto. Um fez e deu certo, bom, agora eu posso arriscar. A gente tem casos assim também. Sim, a zona de conforto às vezes limita Sim. um pouco a gente poder testar e fazer alguma coisa diferente, que sempre vai ser um risco. Pode ser que dê certo, dê muito certo, e pode ser que não vá tão bem quanto a gente imagina. Que é a nossa vida, né? A base de Sim, teste. a base de Se teste. a gente for perguntar hoje quais, a gente até vem conversando isso há um tempo, né? Quais os canais Sim. seriam o ideal? Na Eu ia verdade, até falar disso agora, porque existe um pensamento de que Google é para fundo de funil, uma vez que as pessoas vão pesquisar lá, né, sei lá, sorveteria perto de mim, ou médico, enfim, qualquer segmento tem uma dor, vou buscar no Google, então tem esse pensamento, Google é fundo de funil, e Meta é topo e meio de funil, é um conteúdo mais educacional, mas não vai converter em venda. Você vê isso como uma verdade? Não, não é uma verdade absoluta, principalmente quando você faz teste, né? A gente vê aí que eu acho que o canal ideal é aquele onde o seu público está. Então, por isso que é importante mapear a jornada. Além do canal ideal, qual investimento você tem para direcionar a força, né? Se você realmente não tem muitos investimentos, eu diria que você pode trabalhar aí mais fundo de funil. Se você tem um investimento um pouquinho melhor, vou trabalhar awareness, vou trabalhar aí. E hoje, na verdade, o awareness você consegue trabalhar também em Google, né? Sim. Mas a gente tem esse reconhecimento, eu diria que pelo Meta, pelo YouTube, de ser mais awareness. E de fato, a gente tem um alcance melhor nessas ferramentas, né? A gente consegue segmentar melhor e entender melhor nessas ferramentas. Mas, em termos de investimento, eu diria que
investe em Google mais fundo e entende e aproveita os testes do orgânico no Meta, né? E se o Aproveita o cliente não tem TikTok. ainda uma audiência orgânica? Porque os que têm orgânico fica mais fácil. Ele posta, a gente vê como o público interage, o que as pessoas comentam, como é que vai aquele Reels, aquele carrossel, mas e, né, alguns segmentos, ou indústria, ou, né, B2B que não tem tanta interação assim na rede social. A gente precisa apresentar essa pessoa, né, para o público. A gente não pede ninguém em casamento sem conhecer. Sim, Então a gente vai trabalhar primeiro o reconhecimento e aí a gente vai apostar aí a maior ficha, o maior dinheiro na parte que é o Meta, sem dúvida, ou até se é algo mais B2B no LinkedIn, né? Por sim. isso que é importante entender quem é quem, né? Para quem eu vou divulgar, quanto eu tenho de verba. Então acho que a primeira maneira assim de planejar, né, de entender, define quem é o meu público, né? Quem é o seu público. Define qual a verba você vai investir e quais as metas, né? Para onde eu vou olhar? Porque a gente vê muitos investimentos soltos, mas a gente Tipo, não eu tô tem investindo em awareness na rede social para ter um alcance e tô olhando o esperando. cadastro, É, né? Que a maioria acontece isso, né? Então é importante identificar primeiro qual é a estratégia, o que eu quero com isso, quais as metas eu consigo olhar, porque a gente tem diversas metas hoje na ferramenta, mas é hoje a muita, gente se perde né? Tem muito em tanto dado dado. para a É. gente olhar. Só que é importante a gente saber o que a gente faz com esses dados, Sim. né? O que eu quero com essa campanha. Isso eu diria que é primordial, que é organizar a casa. É saber o que eu quero, onde eu quero chegar, o que eu vou fazer, né? E depois a gente descobre o jeito, né? Tem uma frase que eu gosto bastante, eu uso sempre, que é: determine que uma coisa deve e precisa ser feita e a gente vai descobrir como, Sim, sim. né? Que é E a gente já tem casos aqui na agência de clientes em que a gente vê as conversões de Meta e de Google. Em alguns casos, Meta às vezes converte melhor do que Google, muito mais. né? Não são todos, e alguns outros que isso não acontece, que a gente percebe ao longo do tempo que o Meta não está convertendo tão bem, que a gente realmente vai usar mais para awareness e o Google para conversão. Mas são testes que a gente vai fazer e precisa ir analisando esses dados para poder afirmar Sim. isso. E ainda que eu acho que as coisas mudam, né? O tempo O todo. tempo todo. Não dá para ser uma verdade absoluta por muito tempo. Tem que continuar investigando os números e entendendo da onde que estão vindo as vendas, onde estão vindo as oportunidades. Era uma verdade absoluta Sim, que o Reels tinha o maior alcance. isso. Fizemos 2 testes, né, recentemente com 2 clientes, entre feed e Reels, o mesmo conteúdo, assim, né, dentro dos seus formatos, e a gente viu que feed foi muito melhor, né. Lógico que teve alteração da ferramenta, né, de algoritmo, tem sim, mas constantemente fazendo Mas isso em teste mídia paga, né? Que a gente fez mídia esses paga, testes em mídia paga. e que o post, a imagem foi Muito melhor melhor. do que o Reels. Foi muito melhor. Então, assim, é importante fazer teste, né? O teste, ele serve para você identificar que às vezes o que é bom para o outro não é bom para Sim. você, né? Aquela frase de mãe, né? Não é É, porque todo mundo tá fazendo que você pode. que você tem que Você fazer não é igual. todo mundo, exatamente. Então, assim, é importante definir metas e estratégias muito claras para saber para onde você vai olhar e fazer teste, né? Teste ajuda a maximizar resultado. A gente fez um outro teste, eu falo que aqui a gente faz A muito, gente faz né? muito A teste. gente organiza a casa e depois começam os testes. A gente fez um teste com uma campanha básica de alcance, né? Então a gente tinha 25 mil aí de alcance, um pouquinho mais de impressão, e a gente fez um teste só para identificar botão. Falei, vou fazer um outro teste aqui, bem bobinho. E aí, num teste, ele dobrou a audiência, assim, né? A força, o esforço da ferramenta de entregar aquilo foi muito Para poder maior. dar um resultado no teste, entregou muito mais do que sem Muito teste. mais. E não só isso, né? Depois eu fui analisando outras vezes, né? Eu coloquei, vou testar público dessa vez para manter esse esforço de ferramenta. Aí testei com o público feminino.
ele teve muito mais visualização, né? Então, às vezes a gente fica na dúvida, será que eu estou entregando para os dois gêneros iguais? Será que quem mais Só porque tá interage? aberto, tá indo 50, Aberto, não. exato, não é, né? Aberto não significa que Ou tá entregando, nesse caso, eu sei o cliente que você tá falando, a gente sabe que tem um público feminino um pouco maior, mas não é porque tá aberto que ele tá entregando para aquele para público. outro, né? Para o masculino, que eu quero atingir mais. Não, ele estava entregando Sim. para de fato aquilo que nos relatórios apresentavam, né? Que era a mulher, o público maior. Então, E aí além foi só colocar essa segmentação que já melhorou. Isso. E além disso, né, nas segmentações, até um colaborador daqui da agência, né, o Davi, ele chegou pra gente e falou assim: Nossa, acabei de fazer um teste colocando o status de relacionamento. Então a gente tinha uma campanha em aberto, teoricamente você vai atingir todos os públicos. Que era o objetivo, não precisava ser segmentado por relacionamento. Vou colocar o relacionamento para ver se vai maximizar ou se vai tirar a limitação da campanha. E a gente aumentou essa possibilidade de alcance, né? Que aparece lá, você pode atingir X pessoas. E isso foi aumentando. Então, assim, coisas que pareciam óbvias não são. Então, o teste ele é importante. A gente coloca público de status para tirar mesmo esse foco da ferramenta e ela foi entregando mais. Então, a gente vai colocando. É lógico que com a inteligência artificial agora, né? Vai mudando esse conceito, eles estão trazendo mais o advantage, tudo, mas a gente sabe que é importante ir testando tudo Sim. que a ferramenta tem. Sim. Né? Não vai só pelo que você está vendo, né? Vai testando, vai incluindo, vai mudando o criativo, muda o posicionamento. O posicionamento é muito importante, porque às vezes a gente, vou trabalhar brand, vou colocar todos os posicionamentos. Você vai ter um maior alcance, mas será que é para o seu público? Né? Será que está falando com aquele que vai comprar? Porque nenhuma empresa quer ser só vista e só Ainda lembrada. que o objetivo de alguma campanha seja o alcance, a gente quer alcançar pessoas que tenham alguma Com conexão foco no faturamento, né? Exatamente. Quando a gente fala de valor, de investimento, mesmo que tenha uma empresa muito grande, uma indústria que tenha verba, ninguém investe sem um retorno, né? Então a gente vê constantemente mudanças, cortes, pensando na diminuição de custos. Isso acontece principalmente com o marketing, né? Que é visto como custo e não investimento na maioria dos casos. Sim, infelizmente, né? Por conta disso, por esse desenfreado de gastos sem dados. Sim, né? Então, mas o que a gente consegue muitas vezes na agência é provar o contrário quando a gente realmente consegue mapear a jornada, consegue mapear o canal de aquisição dos leads, das oportunidades, né? Quando a gente consegue essa jornada completa, né? Eu acho que os nossos maiores cases de sucesso é quando a gente tem um CRM, né? Vamos sair do canal, mas falar de CRM, mas porque mapeando a jornada completa, né? Quando o CRM marca a venda e a gente sabe qual canal está vendendo mais, a gente consegue de forma mais efetiva, junto com todos os testes que a gente faz na ferramenta, que a gente faz no traqueamento dos leads, saber, não, eu vendo mais por tal canal, eu vendo mais por Google. E muitas vezes a gente consegue ver, a primeira aquisição foi Google, a última aquisição foi Meta, quer dizer, a gente consegue ver ali dentro daquele lead uma parte da jornada dele. É claro que não vai dar para mapear tudo, mas a gente consegue ver uma parte e identificar qual é o papel de cada canal em cada etapa da jornada. Aí fica muito mais fácil trabalhar assim, né? Quando a gente tem ferramenta, é essencial, porque teve um cliente que ele não gostava de jeito nenhum de trabalhar material rico. Não queria trabalhar de forma nenhuma, nem no orgânico, né? E eu falei, não é possível, deixa eu olhar, né, em algum momento se algum cliente, ele de fato fechou uma cirurgia, né? E aí, no meio do processo, eu falei, olha, demorou 9 meses, doutor. Falei para ele, mas um cliente de cirurgia chegou a baixar o seu material rico há 9 meses, né? Então, esse foi o tempo até a conversão. Então, de fato, funciona. Né? A gente não pode descartar. Então, por isso que quando eu falo de aquisição, eu gosto de trabalhar todos os canais. Eu não gosto de olhar, mas não está indo bem, a campanha não está entrando lead. Será que é a campanha? Vamos parar um pouquinho, vamos analisar a jornada, vamos
olhar para os dados, né, CRM, será que o atendimento ele tem sido feito no momento exato? Sim. Ele tem recebido feedback, retorno, né? Quantas vezes a gente já fez testes de cliente oculto, né, para entender como que está o atendimento e a gente descobre que nem tem atendimento, né? Esse a gente vai gravar um outro episódio só falando de atendimento de vendas, porque é muito importante, não dá pra gente trabalhar de forma separada se eu não tenho uma visão para o atendimento que aquele lead, que aquela oportunidade está recebendo, né? Sim, hoje ficou um pouquinho mais difícil você entender quem é o cliente do outro lado, né? Você não tem o comportamento dele ali na sua frente, mas tem algumas sutilezas, eu diria que em resposta, na forma como fala, que você já consegue identificar perfil. Então você também consegue aí fazer um atendimento de alta performance. Quando você tem ferramenta ainda de CRM, Sim. aí o gestor consegue identificar, né, quais são os pontos aí, os gargalos dentro de uma jornada. A gente consegue uma informação mais completa, né? Eu acho que para começar, eu diria que você tem que analisar mesmo todos os pontos, por onde você vai começar, qual é a verba que você tem, vai dedicar tempo e trabalho, não tem jeito. Precisa existir uma parceria entre a agência, se você tiver agência, né, e a equipe de marketing, porque senão não funciona, se fica aquela rincha, né, por querer mostrar... Equipe interna e agência, né? A gente tem que entender que é uma parceria e todo mundo quer ir para o mesmo lugar. Exatamente. Então precisa haver um objetivo em mente mesmo, eu diria. Eu vou aproveitar só um gancho do que você acabou de falar sobre vendas e CRM e toda essa importância e até discurso de vendas para fazer um convite. Nós somos patrocinadores oficiais do RD Summit 2024. Estaremos com um stand lá. Vou pedir para colocar aqui na tela as datas, 6, 7, 8, se não me engano, de novembro. Temos cupom de desconto que eu vou deixar aqui na descrição também, para vocês colocarem caso ainda não tenham adquirido, porque vale muito a pena esse evento. A gente vai estar lá com um material de vendas bem nessa pegada de dicas para responder no WhatsApp, vai ter um material bacana, então passa no nosso stand e a gente conversa um pouco sobre isso, que vai com certeza também ser tema de outro episódio, porque vale a pena quando a gente fala de jornada completa. E quando você falou agora de que marcou uma cirurgia, um material rico, hoje mesmo eu estava tirando uma lista de oportunidades de um cliente, e aí eu percebi exatamente isso. Também é da área da saúde, então a gente tem uma marcação imediata, que não demora, que assim, são poucas horas, então aquele lead que realmente quer, que tem uma dor, que quer naquele momento, ele marca hoje, ele entra no anúncio hoje. Nesse caso, é muito meta, tá? Por incrível que pareça, é muito específico, é um segmento bem específico, mas meta converte mais que Google. Eu diria assim, uns 60, 40? Sim. Uns 60, 40 mais ou menos. E a maioria dos leads tem essa rápida conversão. Só que com o nosso trabalho de outros canais, de canal de e-mail, de canal de material rico, de outras etapas do funil, hoje já com um tempo de projeto, eu estava até levantando muitos leads, porque a gente tem essa marcação e consegue rastrear de leads de 2 meses, de 3 meses, que estão vindo, né, vieram de canal de Meta ou de Google numa primeira conversão, agora pela nutrição, pelo canal de e-mail, a gente vê visita em outras páginas de blog, quer dizer, talvez naquele momento a dor ainda não fosse tão premente ou por diversos motivos estão ali percorrendo uma jornada de 2, 3 meses e hoje eu tirei uma lista boa de leads que converteram. Então, no nosso dia a dia a gente vê provas, né? E às vezes a gente olha, eu tô olhando só para envio de formulário no Google. Cara, mas tem tanta meta pra gente olhar, né? Ligação. Quantas campanhas aí a gente tinha pouquíssimas conversões e envios de formulário, e quando a gente ia olhar para ligação, era ligação assim aberta. Então, assim, ainda existe o público que liga. Sim. Ainda existe o público que prefere falar diretamente do que o público que quer ficar no WhatsApp. Então, não dá para excluir. Não, de um anúncio de Google do mês passado que você tirou uma lista para mim. Eu não vou lembrar exatamente o número, mas eu lembro que tinha, sei lá, 70 que entrou em contato pelo WhatsApp e era 150 e pouco de ligação do Google. Então, assim, alguns segmentos, é isso que é conhecer o cliente, né?
É você entender a jornada mesmo, E que qual é o canal preferido dele? Sim, tem gente que preferiu pegar no anúncio do Google e fazer uma ligação. e normalmente é mais empresa, Sim, né, então a gente consegue identificar aí os nichos também, lógico que tem particularidades de cada empresa, mas a gente tem algo que já é comportamento do nicho, né, sim, da da pessoa ligar. persona. Eu sei de testes que você já me contou de fazer anúncio de alguns segmentos, a gente faz anúncio de segunda a sexta, Sim. porque no final de semana não tem conversão, é muito específico o B2B, né? A gente tem mais a procura de currículo, né, envio de currículo No no final final de de semana. semana. E às vezes atrapalha, né, atrapalha o desempenho da campanha. Então é importante você parar e explorar a ferramenta justamente para você entender. São pessoas e esse relacionamento próximo com o cliente te faz entender, né, são pessoas que realmente estão buscando pelo meu produto, são pessoas que estão buscando porque a marca já criou uma referência, elas querem trabalhar comigo. Então tem isso. Às vezes teve campanha aí que a gente identificou que era o funcionário que estava clicando, né? Porque ele entrava lá num login que era direto, né? Um canal direto dentro do site, e digitava o primeiro nome e digitava no patrocinado. A gente já cansou de identificar, Sim. assim, esses eventos, né? Então é importante você parar e analisar. E não dá para analisar o dado uma vez por mês, né? Quando fecha, a gente tem que ir analisando semanalmente, né? Para alguns casos ainda eu diria que até de 2 a 3 dias aí, para ir ajustando até que você consiga ficar numa fase mais de testes, tudo. Mas esse primeiro momento, ele é uma análise mesmo de comportamento, de como tem reagido, quais os eventos eu estou mapeando, né? Às vezes, ao longo do caminho, você vai querer mapear outros Sim. eventos. Então é importante você organizar a casa aí para depois começar os Organizar o testes. básico O no básico. começo, né? Vamos O básico organizar bem o feito. básico bem feito, ter um tempo para amadurecimento, né, da campanha. E aí eu vou trazer até um assunto polêmico. Quando Ajuste. o cliente quer mudar a Sim. campanha toda hora, qual que é um prazo que eu falo assim, não, eu preciso que essa campanha rode pelo menos tanto tempo para que tenha uma melhor performance, para que realmente eu consiga trazer resultado. Tem um tempo que a gente pode estipular? Então, cada ferramenta, isso conversando até com os atendimentos, né, das ferramentas. Cada ferramenta tem um prazo, né? Meta tem aí de 7 a 10 dias, o Google tem um prazo também semelhante, mas aí ele pede para que você analise 45 dias para começar a modificar uma estratégia ou uma campanha. Mas eu diria que se isso fosse uma verdade, a gente não teria o orçamento vitalício. Se isso fosse uma verdade, a gente não conseguiria fazer lançamento de produto, Sim. né. Então, eu acho que sim, tem um período de aprendizagem, né, principalmente porque a gente tem aí infinitas possibilidades dentro da ferramenta e até que a ferramenta comece a entender o comportamento, aí é igual a gente, até que a gente comece a entender o comportamento do nosso cliente, a gente vai entregando e fazendo os testes. Só que a ferramenta é rápida nisso. Assim, o orçamento vitalício ele serve para muita coisa. Nesses casos de campanha rápida, promocional, Sim. então Porque às vezes eu não tenho uma semana para a ferramenta aprender. Às isso, vezes eu vou ter que vou ter lançar, que é uma lançar. promoção, é uma coisa rápida que eu tenho, mas não dá também para tudo ser uma coisa rápida, assim, né? Não dá, se você for pensar numa estratégia a longo prazo, a gente não vive de promoção, a gente não vive de mudar o nosso produto ou serviço o tempo todo. Então é importante sim, a gente subir uma campanha, pensar aí no mínimo uns 30 dias para a gente começar a reavaliar, analisar o que foi bom, o que foi ruim, né? O que eu vou mudar, quais as ações que eu vou tomar daqui para frente. E aí sim fazendo os ajustes. Mas eu diria que estratégia de campanha, né? Eu quero mudar uma estratégia toda. Pelo menos 3 meses, né? Para você conseguir aí ter um insight real. Eu conseguir falar, olha, não, essa estratégia eu não vou partir mais para esse caminho. Eu diria que 3 meses. Mas a gente tem recursos para campanhas que são mais pontuais. Então Promoções, tem que tá? conhecer a ferramenta e pensar como um robô nesse momento, né? Como eu vou extrair o melhor daqui. Sim.
né? A gente é muito mais esperto que o robô, então eu não diria para só usar o Advantage e seguir e tá tudo certo, não. Quantas vezes, quantos erros a gente pega nesses casos, Tem. né? A gente ainda pega muito erro. Conheça a ferramenta. Temos alguns problemas com as inteligências artificiais ainda, Sim. porque elas também estão em fase de aprendizagem, né? Então a gente precisa parar um pouquinho e pensar qual é a estratégia, o que que eu tenho de ferramenta e o que que eu posso usar. Então, qual é o melhor caminho? E fazer teste. Mas mexer na estratégia todo o tempo, semana a semana, a gente não sai da fase de aprendizagem, a gente pede pontuação, né? As ferramentas hoje elas estão pontuando cada vez mais, até para incentivar que as pessoas não precisem de muitos recursos, né? A gente sabe que a ferramenta ela é feita de uma maneira que qualquer um consiga operar, né? Que o dono da padaria ou o dono da floricultura, por Não menor que precise de seja, uma, não de uma precisa de equipe uma equipe. especializada. Então a ferramenta Mas isso não é o que acontece na prática ainda, né? Eu acho que elas ainda são ferramentas complexas. são Quando a robustas, gente conhece cada vez mais, né? E ali apertar um botão é fácil, mas quando a gente conhece, a gente começa a ver que tem muita coisa que tem muita precisa saber, funcionalidade. muita funcionalidade, além de saber de estratégia, de jornada, de cliente, enfim. O Sim, conhecimento de marketing, é ele por vai isso que você além da divide, né? operacionalização da plataforma. Você tem aí um gerenciador de fato e tem um impulsionar, Sim. né? São entregas diferentes, né? Justamente para esse público. Mas a ferramenta ela tem trabalhado para que isso seja mais acessível, né? A gente tem vários gestores de tráfego aí, seniors, que a gente tem que explicar o básico. Então, assim, a ferramenta ela vai melhorar nesse sentido de a gente não depender tanto do ser humano. Mas ainda assim, a parte estratégica é do ser humano. É por isso que ele precisa definir as metas para que a ferramenta ela consiga entregar o melhor. Então a gente De acordo com. precisa E aí a gente definir volta prazos para mapear, para retornar, né? Para ver os ajustes que vão ser para feitos. saber o que a gente quer. E aí a gente volta ao início da nossa conversa, em que marketing é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. É uma maratona. A gente hoje, né, vendo o resultado de clientes que estão com a gente há muitos anos e conseguindo pegar informações que a gente tem lá do início, lá do kickoff, né, marco zero, Uhum. de procura pelo nome da marca, de busca, de posicionamento do cliente, e o resultado hoje do cliente, a gente consegue, né? E você já viu muitos clientes aqui assim, Uhum. perceber efetivamente que é a frequência ao longo do tempo e os diversos canais que têm trazido resultado para os clientes, e não só 6 meses de estratégia ou só um único canal de aquisição. E a frequência, eu diria, e eu separaria frequência e constância, né? Porque tem os dois Sim, formatos aí, a frequência do quanto a gente tem trabalhado, né? O quanto você está fazendo a sua parte e eu fazendo a minha do lado de cá, porque às vezes se divide, né? Um faz o orgânico, o outro faz o pago ou não, mas a gente tem um número efetivo de frequência de fato. E constância, que é você não começar e desistir. Não, um mês eu entrego, no outro eu vou lá e coloco 10. Não, é uma ferramenta e a ferramenta também precisa entender de quanto em quanto tempo eu vou voltar aqui, né? De sim. quanto em As quanto marcas tempo precisam você ter vai. consistência naquilo que elas se propõem a fazer. Então, se eu Sim, vou fazer o orgânico, eu também preciso ter uma certa consistência. Eu não consigo fazer todos os dias, mas eu vou conseguir fazer nessa consistência é. de 3 por semana. Ok, se eu vou fazer blog, enfim, todos os canais, a marca precisa ter uma certa consistência ao longo de um período de tempo que a gente não pode dizer que é curto, porque não é curto. É a mesma coisa para você fazer um treino de musculação numa academia. Se você Sim, não tiver consistência, se você não tiver frequência, isso tudo não vai não vai dar resultado. dar resultado. Num relacionamento, se você não tiver consistência e frequência, o marido esquece. Não adianta fazer uma vez no ano, só no Não dia dos adianta ser uma namorados. caixa de Não bombom daqui. adianta, é consistência e frequência. Sim. Então eu separo os dois sempre. Ô Ju, que dica que você dá para quem está investindo, começando a investir em marketing, ou até para quem já investe em marketing há algum tempo, vendo o cenário que a gente tem hoje, 2024, já indo para 2025? O que está mudando? Que dica que você
traria ou uma tendência? Olha, a tendência, eu diria até que para estudo, tudo é dados. Então, aproveite os dados. Quais são os dados que você tem hoje na sua mão? Né? Pare um pouquinho, tire uma foto, né? No kickoff a gente faz muito isso, a gente tira uma foto Aquele de como panorama, qual é o panorama que eu tenho hoje? onde eu tô, né? Você para um pouquinho, tira a foto, registra o momento de que onde você está, coloque as metas, defina as metas do seu projeto, para onde você quer ir, quais metas você vai utilizar daquela ferramenta, e aí sim você vai conseguir distribuir, realocar não só investimento, mas energia para aquilo. Né? Então, acho que o primeiro momento é, de fato, fazer o básico. Sim. É Porque aquele hoje até planejamento. parece, né, perto de investimento que a gente tinha offline, de TV, da outdoor, nananã, parece que o investimento tem que ser muito menor. Mas eu vejo que o cenário tem se desenhado de que não tá mais tão simples assim, os investimentos não são mais tão baixos como eram antigamente, né? Não é em tudo que a gente consegue o orgânico em rede social, o tráfego pago tem ficado um pouquinho mais caro, então eu vejo que precisa de muita estratégia do que sair. Mas tem ficado caro, Carol, eu vejo mais por conta desses números de dados, e dados são caros, né? A gente sempre teve esse comércio de dados, depois da LGPD acabou isso. Por quê? O que mais é importante hoje é tempo, é informação, né? Quem são as pessoas? Porque é Sim. para elas que eu quero vender. Então isso é o mais caro. Por isso que as ferramentas elas têm Que elas têm agora, muitos antes elas não dados. tinham, É. né? Elas Hoje estavam elas no têm. começo, hoje elas têm. E muitos, E né? De aí elas comportamento. vendem. Às vezes a gente está numa conversa e a Siri fala com a gente, né? Sim. Então hoje ela tem informação. E hoje ela consegue comercializar isso, né? E nesse comércio de informação é que a gente precisa parar e aproveitar os dados que a gente tem. Sim. Né? E aí eu vou dar uma dica, eu mesma vou dar a dica para os nossos clientes que têm base de dados, que têm e-mails, têm informação de clientes e às vezes acham que isso não é dados. Então você tem um banco de dados Não é relevante, né? Mas tudo é rico e relevante. muito relevante que é seu e que precisa ser utilizado, né, ao seu favor para fazer melhor o seu marketing. Né? E quem não tem, precisa ter, né? Se você é uma loja, se você é um restaurante, se você é um consultório médico, quer dizer, você tem cliente chegando, é preciso organizar a sua base de dados, o que as pessoas pedem, o que as pessoas gostam. E isso hoje é mais simples, e aí você não precisa depender tanto de ferramenta, e claro, para fazer anúncio, sim, mas a hora que você for setar ali um anúncio, você já tem informações do seu cliente, né? E muitas empresas não usam isso. Não usa. E quando a gente fala sobre multicanalidades, né? Por que as empresas como a Amaro ou o Magalu, né, fizeram processos inversos, mas elas estão nos diversos canais? Elas antes tinham informações, por exemplo, a Amaro era só digital. Sim. Ela precisava de informações que só na loja física ela poderia, né? Da experiência, do relacionamento mesmo direto E aí com o ela fez o vendedor. caminho contrário. Ela fez o caminho contrário do Magalu. O Magalu ele já foi para um caminho de que eu preciso aproveitar os dados, porque só ficar na planilha ou no que o vendedor fala, eu não consigo quantificar. Sim. Né? Então, são caminhos diferentes, mas todos acabam indo para essa multicanalidade para poder entender de fato a jornada completa. E estar onde o cliente está, independente da jornada, Sim. né? No momento da jornada em que ele está. Então, é importante os dados nesse sentido, Sim. né? É uma vantagem hoje da multicanalidade. Quais os dados você tem, né? De experiência, de tempo, de não ficar só no boca a boca. Então, para quem está começando, né, e que não tem o dinheiro, a expertise, né, de vários profissionais como o Magalu, como o Mamaro, eu diria que dá para começar com uma planilha, e a gente já fez isso com vários clientes. A gente só precisa de uma pessoa comprometida, Sim. né, Comprometimento é outra dica. para alimentar essa planilha. Então, precisa de uma pessoa que entenda o processo, que queira ver funcionar,
para a gente começar da planilha com o primeiro atendimento, com o e-mail, com o telefone, com o endereço, tudo isso já é dado para a gente colocar um PIN no local, né? A gente vê Localização. que isso funciona bastante, principalmente para quem tem pouca verba, porque só tem aquilo ali para anunciar. Exatamente. Então, dá para começar com o pouquinho de dado que as pessoas não dão valor. Sim, que são dados e são importantes. Sim. Bom, foi muito bom o nosso papo. Acho que eu vou roubar o lugar do Rodrigo e vir aqui mais vezes. Depois a gente vai continuar sobre vendas, sobre outros assuntos interessantes. Se você assistiu esse vídeo até aqui, não esquece de curtir o nosso canal. Deixa um joinha aqui nesse vídeo, que é importante pra gente. A gente vai continuar mesmo assim, porque a gente gosta. E até a próxima oportunidade. Não sei se o Rodrigo vai deixar eu voltar aqui, mas se eu não voltar, continue assistindo, que a gente vai trazer ainda mais convidados e mais temas muito interessantes do universo de marketing e negócios para vocês. Até mais!